Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre essa nova notícia sobre os naming rights da Arena Corinthians, né? A Neoquímica fez um acordo com o Corinthians de 300 milhões por 20 anos, ou seja, 15 milhões de reais por ano, pelos nomes, né? O direito do nome do estádio do Corinthians, né? A Arena Corinthians, essa arena tão controversa, construída para a Copa de 2014 com dinheiro público e que está causando muitos problemas há muito tempo ao Corinthians, porque ele não tem condições de pagar e as últimas gestões têm feito um péssimo trabalho para gerenciar as finanças do clube e essa dívida tem sido bem, como podemos dizer, um inferno astral do Corinthians. A questão é que agora o André Sanches ele tomou uma atitude de vender o nome para uma empresa e a Neoquímica foi a empresa meio que, podemos dizer, vencedora nisso, né? Talvez concorrente única, nunca se sabe. Ela vai fazer esse acordo. Com o passar do tempo, esse acordo vai parecer menos vantajoso por causa da inflação, já que está firmado 15 milhões ano após ano. Se a inflação for muito alta, é um problema, mas se a inflação for controlada, ainda é um acordo vantajoso. De qualquer jeito, não é um jeito do Corinthians arrecadar dinheiro, reduzir o rombo. Tem gente que está falando de pagar as dívidas e reduzir a dívida. Gente, o Corinthians está em rombos de mais de 100 milhões de reais. 15 milhões reduz, mas isso não quer dizer que vai resolver o problema financeiro do Corinthians. O Corinthians continua se endividando. Isso não está reduzindo a dívida, conta básica. Isso aumentou a receita, mas as despesas ainda estão aqui. Antes estava aqui, agora está aqui. Ainda há um espaço muito grande em relação às despesas e à arrecadação. O que o Corinthians devia estar fazendo, principalmente, é diminuir as despesas para ter um equilíbrio fiscal. Mas não é isso que é feito. Até porque as planilhas do André Sanches são meio que uma piada. Ele planeja 1 milhão de lucro, né, de superávit, aí gasta mais do que ele planeja e arrecada menos do que ele planeja. Ele queria 150 milhões em vendas do ano passado. Obviamente isso não aconteceu. E aí teve aquele rombo enorme e esse ano, por causa da pandemia de coronavírus, o rombo do Corinthians ia ser muito maior. Até porque o Corinthians continuou gastando dinheiro que não tem. Óbvio, o André Sanches é só o que ele sabe fazer e é gastar dinheiro. E o Corinthians ainda manteve as despesas muito altas. Não à toa, contratou o Luan, um salário de 700 mil por mês, o cara não está rendendo nada. É mais um dos péssimos investimentos do Corinthians que mantém esse clube como o mais endividado do país. E nesse aperto fiscal eles tiveram que recorrer aos naming rights. Porque aí vem aquela pergunta, por que não fez isso ano passado? Por que não fez isso desde quando a Arena surgiu? Porque não tinha nenhuma regra, lei impedindo isso. Na verdade, isso é muito sadio, porque o clube está se aproveitando do nome do estádio para ganhar dinheiro. Pode gerar algumas piadas, o pessoal fala Campinel, né? Às vezes essa piada com o nome da Neoquímica, né? Obviamente pode falar aquelas piadas genéricas, mas é dinheiro que está entrando no clube. Então 15 milhões faz diferença. Se o clube tivesse recebendo 15 milhões desde 2014, seriam 6 anos recebendo essa fortuna. Isso dá uma grana considerável, se não me engano, 105 milhões, né? Eu acho que é isso, né? Uns 6 a 7 anos você consegue 105 milhões, acho que em 6 anos você consegue 90 milhões de reais. Isso já era uma grana que fazia uma diferença considerável nas finanças do Corinthians. Imagina 105 milhões a menos na dívida, é muito menos juros para pagar. Então acho que o Corinthians demorou muito para tomar essa atitude, só tomou basicamente no desespero fiscal. Já que, como eu disse, a situação já não é nada boa, é uma das piores do país, o André Sanches, nesse aperto todo, ele faz isso. E, obviamente, um motivo eleitoreiro, porque é ano de eleição para a presidência do Corinthians, se não me falha a memória, e ele tem que apresentar alguma coisa, porque no campo o Corinthians decepciona e decepciona muito. Não foi, conseguiu a final do Paulistão, perdeu nos pênaltis, mas caiu do céu pela regressão dos outros clubes. E no Campeonato Brasileiro até agora é o 16º colocado e a torcida não está nem um pouco satisfeita. Então ele faz um bode expiatório para tirar de lá e ele vence a Rona. Fez um discurso totalmente eleitoreiro falando que o Corinthians vai servir de exemplo de novo. Olha, se tem um clube que não serve muito de exemplo em finanças, é o Corinthians, e muito menos o senhor André Sanches. E vamos lembrar que houve um acordo de naming rights, o outro, acho que o único além do Corinthians até como novo, né, nesse negócio, feito alguns anos atrás, que funciona melhor. Se chama Allianz Parque, que é o estádio do rival deles, o Palmeiras. Porque foi muito bem projetado, já foi muito bem planejado. Eles fizeram isso numa época em que a economia brasileira está mandando melhor. O Corinthians está fazendo isso na pior recessão da história do país e num momento em que a gente está perdendo cada vez mais credibilidade com investidores do exterior, nacional. E a gente tem que lembrar, o nome Allianz vende muito mais que o nome Neoquímica. A gente está falando de uma seguradora alemã, de um patrimônio de 126 milhões de euros, né? Bilhões, quer dizer, 126 bilhões de euros, e com 7 bilhões de lucro. Isso dá mais ou menos, multiplica por 6, uns 35 bilhões de reais. Pra você ter ideia, o faturamento da Neoquímica acho que não passa de 2 bilhões de reais.
Então, uma diferença muito gigante entre o lucro de uma seguradora multinacional da Alemanha entre uma empresa farmacêutica brasileira. Então, assim, muita gente, sensacionalistas da mídia, Jorge Nicola, ficou fazendo lá muitos sensacionalistas falando, não, vai ser uma gigante, vai ser uma empresa. No final, foi a empresa que ajudou a trazer o Ronaldo, já tinha vínculo com o clube, né? É uma medida que, obviamente, é boa, não vou criticar o fato de estar vendendo naming rights. Para mim, muitos times desperdiçam essa oportunidade, muitos times estariam aproveitando muito do nome do estádio para conseguir dinheiro, para se reforçar, para melhorar a saúde fiscal do clube, mas é uma medida tardia e feita num momento ruim. Até por isso que só veio a Neoquímica. Eu acho que talvez haver esse interesse de outras empresas de fazerem esse naming rights, seja até internacionais, porque o Corinthians é um time de muita torcida, é um time que tem um grande alcance, mas o fato é que nesse momento só a Neoquímica se disponibilizou e eles fizeram um contrato de longo prazo, que pode ser um pouco um problema com a inflação, né? Sempre lembrando disso, né? Que com o passar do tempo o dinheiro vale menos, e o contrato meio que parece fixado em 15 milhões até o ano de 2040, né? Já que é um contrato de 20 anos. Então, assim, os 15 milhões de 2040 muito possivelmente valerão menos do que os 15 milhões que valem hoje, né? Até porque é uma regra, porque 15 milhões em 2000 valia muito mais do que vale hoje. Então, assim, é o que eu consigo entender, vira um bode expiatório também para o momento ruim do clube, mas o fato é que isso não resolve os problemas financeiros, como eu disse, as receitas ainda estão muito inferiores às despesas, e eu acho que o Corinthians precisa de mais se quiser realmente modernizar essa gestão. Precisa cortar gastos, precisa talvez até, eu acho assim, na minha opinião, não era nem para estar com a Arena Corinthians, é muito caro, talvez esses 15 milhões não paguem tanto de dívida que ela está gerando por ano, daí eu recorreria talvez até o Pacaembu. É um estádio menor, vai gerar menos bilheteria? Vai, mas vai gerar menos custo. O Corinthians precisa cortar gastos imediatamente, é um clube que está gastando demais para manter a sua situação financeira mais estável e começar a reduzir essa dívida, porque dívida, quanto mais ficar alta, mais complica a situação do clube, mais dinheiro tem que dar para juros e menos sobra para investir no que é realmente importante, nos jogadores, na estrutura, no técnico, na comissão, no futebol do clube. Então, assim, isso tem que ser dito. É uma decisão que eu acho legal, acho que mais clubes devem seguir esse exemplo, até fazer de maneira mais eficiente. Para mim, o Andrés continua o mesmo mau gestor do que faz isso mais pelo desespero. Não eu acho que o Corinthians sirva de exemplo, não acho que isso é uma revolução, até porque já existiam naming rights antes e eram naming rights muito bem eficientes. Não, em poucos clubes se interessaram em mudar o nome de seus estádios para tentar vender o nome para empresas. Eu acho que esse tipo de mudança vai começar a fazer mais progressiva quando outros clubes também se arriscarem. O Atlético Mineiro, como eu disse, se eu não disse antes, eu estou dizendo agora, já fez um acordo com a NRV do Rubens Menin, que é um cara que já está financiando muito o clube, com o nome da próxima arena. Eu acho que isso foi uma excelente ideia do clube, que agora vai ter um estádio próprio e ao mesmo tempo com o name rights já vendido, ganhando dinheiro. É uma situação muito melhor propriamente do que muitos outros clubes do país. O fato é que isso ainda vai dar muito o que falar, vamos ver como isso vai progredir. Mas eu digo assim, para os torcedores corintianos, isso não resolve a situação atual. Precisa de muito mais. 15 milhões ajuda por ano, isso vai reduzir muito assim, o quanto a dívida total vai estar daqui até 20 anos para frente, ainda mais se a gestão continuar ruim, mas precisa de muito mais se quiser tornar o Corinthians um clube saudável financeiramente falando. Por esse vídeo é isso, dúvidas nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.